Hebrom, Igreja Viva. Irmãos, com imensa alegria que eu vou trazer a palavra do Senhor. Amém. Abram suas Bíblias em Marcos 4, de 35 a seguir. Esse texto, ele vai falar do ministério de Jesus. E você vai ver um tema muito interessante, porque você vai ver o Jesus 100% homem, e você vai ver o Jesus 100% Deus. Você pode se questionar depois: como assim? Jesus dormindo? O mesmo Jesus que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. É o mesmo Jesus. Amém. Marcos 4, de 35 a seguir. Eu vou fazer a leitura na tradução da linguagem de hoje. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então, os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por poder estar aqui, Senhor, trazer sua palavra. Eu clamo a Ti pelo nome de Jesus, que essa semente, que é a sua palavra, Senhor, que ela encontre corações, sendo terra fértil, que as pessoas tenham essa palavra enraizada no seu coração hoje. Senhor, que a nossa mente esteja aberta para receber e conhecer mais da Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quem aqui gosta de viajar? Eu amo viajar. E é tão gostoso quando você sai para viajar com a família. E eu vou me lembrar de uma viagem há muitos anos atrás. Eu, minha esposa, o Vitor, meu filho amado, minha família está aqui. Mas no momento, naquele dia, o Vitor ainda não existia. E nessa viagem, quem estava era o nosso outro filho mais velho, o Vinícius, que hoje é casado e já nos abençoou com o netinho, amém? Nós estávamos viajando para o interior de São Paulo, onde que minha família mora lá. Dá em torno de 1.600 quilômetros daqui. E nós na rodovia, aí de repente tem uma subida muito grande, e nós vemos uma nuvem negra, muito escura, assustador.
mas nós tínhamos que ir naquela direção. De repente, a gente vai conseguir passar por essa rodovia, e vai passar por essa tempestade, e não vai nos atingir. Mas quando nós chegamos lá em cima, um vento muito forte, uma chuva tão forte, que nós não conseguimos enxergar nada à frente. Nós encostamos num posto. Mesmo assim, dava medo. Porque o teto, o forro, a cobertura do posto balançava. Parecia que ia cair tudo em cima de nós. Mas passou. A tempestade passou. E hoje, naquele dia nós chegamos no final da viagem. A tempestade, ela foi momentânea. E é exatamente assim que acontece conosco. Quando nós saímos para viajar, se você falar, poxa, vai cair pedra de gelo, você iria? Não. Então a gente nunca sabe quando a tempestade vai cair. E no casamento é exatamente da mesma forma. A gente entra no casamento para ser feliz. A gente não entra no casamento para sofrer uma tempestade, para ter uma crise. Não. A gente quer o melhor. Não é isso que todos esperam? Quem sonhou com um casamento abençoado, levanta a mão. E você que não casou ainda, eu digo para vocês que o casamento de vocês também vai ser uma bênção, amém? Escolham direito em Cristo, amém? E no casamento nós criamos expectativas, nós fazemos projetos, nós sonhamos com tudo de bom. E como foi bom morar sozinho. Essa cidade que eu comentei lá de Otupã, eu e a Adriana fomos morar lá. Nós moramos 6 meses sozinhos. Gente, que tempo gostoso, que intimidade gostosa, amém? Já não tinha mais a velhinha do lado. Como eu era de fora, eu vinha para cá e com o passar do tempo, o namoro foi ficando firme, eu comecei a ficar na casa da Adriana. Então nós dormíamos na sala, a sogra do meu lado. É. Mas eu não era crente ainda. Mas a velhinha estava ali cuidando. Mas quando nós casamos, nós podemos desfrutar de ter intimidade com liberdade. Adão e Eva estavam nus, um frente ao outro, e não sentiam vergonha. E eu digo para você, hoje, Adriana, eu continuo te amando. Eu continuo fazendo sonhos. Eu continuo tendo esperança. Mas eu lembro de um tempo, e eu creio que vocês também devem ser assim. Quando casaram, vocês dialogavam mais. No tempo de namoro, vocês conversavam mais. Porque tudo é novidade. E quando você está alegre, você está feliz, você conversa. E eu creio em Jesus, que na casa de vocês vai ter diálogo. Que vocês vão abrir mão de celulares para dialogar com seu esposo e com a sua esposa. Só que não existe uma viagem sem que você corra risco. E Jesus disse para aqueles discípulos: passemos
para outra margem. Eles deveriam sair do lugar de conforto, da terra firme, e partir. Quem aqui não estava seguro, confortável na casa dos pais? Uma segurança, não precisava pagar aluguel, tinha roupa comprada pelos pais, comidinha na hora. Mas aí vem o casamento, e junto com ele a responsabilidade. Mas você pode estar pensando: como pode dar errado se Deus que mandou? Jesus falou: passemos para o outro lado. Jesus estava no barco dormindo. E alguns casais vão se questionar: será que era realmente o Senhor que me pediu para casar? Será que eu fiz a coisa certa no dia que eu me casei? Será que realmente foi sonho de Deus? Porque no momento que chega a crise, nós questionamos a Deus. Mas não deve ser assim, porque os discípulos estavam naquele barco, Jesus estava naquele barco, eles estavam fazendo a vontade do Senhor, e a tempestade veio. Meu irmão, o fato do Jesus estar no seu casamento não tira as crises do casamento. As tempestades vão vir, elas vão passar pela sua vida, e a Bíblia diz que levantou-se um grande temporal. É muito forte. E eu queria falar um pouquinho sobre a tempestade que cai sobre alguns casamentos. Ela é imprevisível, mas eu vou dizer para você que ela acontece. Pode ser casais que estejam aqui hoje, estejam passando por um momento de tempestade. Pode ter casais que já passaram o momento de tempestade. Mas, lembra que eu falei? Antes da tempestade, acontece alguns sinais. O céu fica escuro, você começa a escutar trovões, e se você olhar para o céu, você vê relâmpago. Um dos sinais que a tempestade está vindo sobre o casamento é quando você já não dialoga mais, quando você não conversa mais com seu esposo ou com a sua esposa. O céu está começando a ficar escuro. De repente, trovões, gritos, falando mais alto. Imagine uma criança com medo desses gritos do pai com a mãe, da mãe com o esposo, os dois nervosos, e começam a gritar em casa, e a criança começa a sofrer com isso. Só que quando vem uma tempestade mesmo, você vê relâmpago, é natural, porque cai alguns raios, que a luz se apaga, e nós ficamos numa casa escura, mesmo conhecendo a casa, sabendo tudo que está ali. Quando apaga-se a luz, você já não consegue caminhar direito, você pode se machucar, se você for andar no escuro. Nós sabemos que Jesus é a luz,
Leve Jesus para sua casa. Não deixe sua casa ficar às escuras. Você tem que levar Jesus e tirar as trevas, amém? Porque na onde Ele chega, você não vê mais trevas, amém? Mas eu queria fazer um contraponto aqui. Quando a luz chega, ela mostra nossos defeitos. Talvez você hoje não veio para escutar uma palavra dessa forma. Como assim? Ver os meus defeitos? Exatamente isso. Quando Jesus chega, você tem que se corrigir. Quando a luz chega, mostra defeito, mas não para permanecer no erro. Quando se acende a luz, você consegue enxergar aquilo que você não via. Amém? E quem é que estava por trás daquela tempestade? Alguém poderia dizer em voz alta? É o diabo. O maior inimigo do casamento. Nós sabemos que ele tem autoridade aqui na terra, porque foi dado a ele através do pecado. Mas Jesus já recuperou isso em nome de Jesus, amém? E nós temos que tomar posse disso. Glória a Deus. Mas o diabo não quer que você chegue no lugar planejado pelo Senhor. O diabo não quer que o seu casamento dê certo. Mas, veja, tinha um projeto, tinha um plano naquela viagem. Chegaremos do outro lado em Gadara, o lugar daquele moço gadareno que vivia no cemitério, que ele se cortava, ele sofria influências malignas, mas Jesus o libertou. Jesus o libertou e fez dele um grande pregador da palavra. Meus amados, Jesus tem grandes projetos para a sua vida. Não deixe ele atrapalhar. O diabo sempre fará de tudo para tornar sua viagem um pesadelo. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Toda crise no seu casamento vem através do diabo. Ele usa pessoas, se ele não conseguir te atingir, ele vai usar pessoas de fora para poder atingir você, para levar fuxico, fofoca, amém? Mas os temporais também testam o nosso casamento. Ele testa a resistência do barco. Então quando vem a crise, você é testado. Eu não sou diferente, o nosso casamento não é diferente de vocês. Mas a cada luta, a cada tempestade, nós saímos mais fortes. Nós saímos fortificados no Senhor. Obrigado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Meu irmão, você vai chegar do outro lado. Você vai ter o seu amor testado. Mas você vai sair vitorioso em nome de Jesus. E eu vou falar agora de um vento muito forte, de uma tempestade, que talvez alguns aqui estejam vivendo. Se você está desempregado, você está sentindo esse vendaval dentro de você. Você pode nesse momento achar que não tem jeito, porque o desemprego, ele balança as suas estruturas. Mas eu te garanto que vai passar, em nome de Jesus. Eu tinha um sobrinho no 5º ano de medicina, numa estrada, ele é 80 km/h. A mulher perdeu, numa curva, ela perdeu a direção, porque ela pisou no freio e o carro aquaplanou.
e bateu no meu sobrinho de frente, no 5º ano de medicina. Minha mãe estava junto com eles. Ela sofreu traumatismo craniano. Perdeu um pouquinho de massa encefálica. Talvez você perdeu um filho. Talvez você sofreu um acidente. Talvez seu filho rebelde saiu de casa como filho pródigo. Talvez você tenha um filho ou uma filha como Jairo teve. Mas vamos pegar o exemplo de Jairo, um líder religioso judeu, quando ele vê a filha quase à morte, ele busca Jesus, ele se coloca aos pés de Jesus e fala: vai na minha casa, Senhor, vai na minha casa. Se você está aqui hoje e você ainda não levou Jesus para sua casa, leve Ele, porque Ele está disponível. Leve Jesus para sua casa. Vocês lembram da passagem do bom samaritano? Um judeu, descendo de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado e foi roubado. Você já perdeu um carro? Você já foi roubado? Você sentiu alguma perca? Está vivendo isso hoje? É uma tempestade, um vento forte. Vai passar. Numa cidade de Naim, Jesus estava entrando e vinha saindo uma mulher. Essa mulher estava indo enterrar o seu filho. E só sabe a dor quem passa por ela. Só sente. Aquelas pessoas que estão sentindo o vendaval. Mas eu garanto que depois da tempestade virão dias melhores. Alguns casais passam por traições. Naquele momento parece que não tem jeito. O tempo passa. A tempestade passa. E quando você olha, você está mais forte. Mas é quase impossível você resolver isso com a sua força. Você não consegue. Você precisa realmente de Jesus. E você pode perguntar: pastor, eu estou passando por um momento muito sério agora. O que eu faço? Eu vou dizer para você que o que você não deve fazer. Você não deve blasfemar contra o caráter de Deus. Deus é bom. Deus não esqueceu de você. Você é um filho amado. Amém? Você não deve culpar o seu esposo ou a sua esposa. Você deve sim reconhecer a sua culpa. Se você falar: a culpa de nós estarmos brigando hoje é 80% da minha esposa, então você tem 20% para cuidar. E é isso que cabe a vocês. Cada um olhar para dentro de si e ver o que ele pode mudar. Parar de acusar o outro. Olhe seus erros. Busque Jesus para te fortalecer. Se você tem medo dessa situação, eu garanto para você que desistir não é o modo correto. É enfrentar
Desistir é covardia. Você deve enfrentar. Só que você precisa de ajuda. Aqueles pescadores conheciam tudo de rio, tudo de mar, tudo. Mas eles não conseguiriam fazer nada contra a tempestade. Com a própria força, não adianta. Mas nenhum deles pulou do barco. Olhando para o casamento, vocês já entenderam o que eu quero dizer. Não desista. Não pule fora do barco. Não desista do seu casamento. Agora eu queria falar o que você tem que fazer. Lembre-se, Jesus disse: passemos para o outro lado. Quem deu a palavra? Repita comigo: quem deu a palavra? Jesus. Jesus disse: meu irmão, vai acontecer. A palavra do Senhor se cumpre. Amém? E o teu casamento, ele foi testemunhado por Deus. E nós aprendemos com Deus que as alianças são eternas. E o teu casamento é uma instituição divina. Amém? Lembra que tinha outros barcos ao lado daquele que estava Jesus e os discípulos? Quando a crise chega até você, ela chega também para as pessoas que acompanham você. Se você está em crise, seus filhos também vão sofrer, seus pais vão sofrer, seus amigos vão sofrer, as pessoas que convivem com você vão estar sofrendo. Agora, talvez uma das maiores dicas é: não perca Jesus de vista. E na hora da necessidade, vai até Ele. Se você está passando por uma provação hoje, por uma tempestade, vai até Jesus. Chacoalhe, balance, ore, grite, clame, vai para o monte, chama o pastor, chama os pastores, se ali, mas peça ajuda com quem pode te ajudar. Porque no dia que talvez você tenha que lutar até a morte, lá no céu você vai ser aplaudido. Não desistir nem na hora de morrer. É confiar até a hora da morte. É não desistir. Não desista do seu casamento. Peça ajuda antes do barco afundar. A hora que você vê umas gotinhas de água entrando no barco, meu irmão, corre para Jesus. Fala: Jesus, me ajuda aí. Os pastores estão aqui para ajudar vocês. Só que você tem que pedir ajudas com pessoas que podem te ajudar. Só que tem alguns casais que vão pedir para ajuda para pessoas que não vão te ajudar. Se você está infeliz, largue esse homem, largue essa mulher, vai viver a tua vida. Esse não é o conselho de Deus. Cuidado aonde você está pedindo ajuda, com quem você está falando do seu casamento, para quem você está se abrindo. Cuidado, muito cuidado com quem você vai falar do seu relacionamento. Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés.
Feche seus olhos. Mesmo você achando que Jesus não lembrou de você, lembre-se, Ele está ali no barco, e ainda que pareça, Ele não perdeu o controle. Jesus está controlando tudo. Não desista do seu casamento, clame por ele, não saia do barco, não perca Jesus de vista. Mas eu queria deixar uma palavra com vocês, que está em Mateus 19, de 5 a 6. Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Hebron, Igreja Viva.